Estamos começando mais um Malakini Dias Cast, o podcast focado na sua evolução. Estamos na retrospectiva dos episódios de 2023. Já gravamos o episódio baseado nos 5 principais temas de 2023 e agora estamos entrando aqui para gravar para você a retrospectiva dos livros que nós debatemos e que inspiraram as temáticas ao longo dessa temporada. Lembre-se que já estamos planejando a 6ª temporada, 2024, janeiro, já vai ter episódio da nova temporada, mas antes ainda vai sair o episódio Natal Sem Álcool. Fica ligado. Para gravar essa retrospectiva dos livros da 5ª temporada, eu convoco a nossa excelentíssima banca, ou seja, chamo para falar aqui o nosso careca brilhante, o Vilmar Duarte, o arquiteto das construções e das desconstruções. Cola na banca. E esse é um episódio de levar livrada e não tijolada, porque, cara, cada livro desse traz uma lição interessante. São várias dicas, vários hacks interessantes para a gente colocar no dia a dia mesmo. São todos práticos e se você não leu nenhum, assista todos os episódios e aqueles livros que nós recomendamos para que você compre, pode comprar, porque é bacana. E também a nossa queridíssima, o brilho do nosso podcast aqui, que sempre ilumina com a sua presença e com as suas sábias inserções, principalmente quando ela fala que a gente tá falando demais. A Ferzinha Filippotti. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os que nos ouvem e nos assistem. Cola com a gente nessa retrospectiva muito especial dos livros de 2023, porque todos eles foram livros muito interessantes e que vão agregar muito ao seu conhecimento. Inclusive, trazendo já uma informação, caso você não tenha visto os episódios, trazendo uma informação bastante interessante, é que a gente tem uma brincadeirinha, né? No final de cada episódio de livro. Se o livro iria para a estante, iria para a fogueira, ou a gente passaria adiante nas doações. E nenhum dos nossos 5 livros foi para a fogueira. Então, isso já é um ótimo sinal. Ou eles ficaram com a gente, ou a gente quis doar para que mais pessoas conhecessem. Então, confere que vale a pena ficar com a gente nessa retrospectiva. Então vamos citar aqui os livros que nós vamos abordar, que foram os livros que empolgaram, embasaram, inspiraram a nossa 5ª temporada. O primeiro livro é o livro do professor De Rose, o livro de meditação. O nome do livro é esse, Meditação, autor De Rose, que é o cara que sistematizou a metodologia que está presente em mais de 10 países há 60 anos. Tá? Uma metodologia que tem o autoconhecimento e a meditação no seu alicerce, ali no seu bojo. O segundo livro é o livro Respire, do James Clear. Nestor. Eu tava vendo, estavam ligados aqui, mas é que tem 2 livros que começam com James e eu volta e meia confundo isso, é uma coisa incrível. Então, o livro Respire, do James Nestor, que escreveu e pesquisou sobre a respiração e vale a pena, muito legal. O terceiro livro é o... Essencialismo. Eu joguei a bola e o Vilmar estava atento e pum, fez um gol de placa. Essencialismo. E esse livro também vale a pena, a gente recomendou. De quem é o livro? Greg McNeil. Cada um tá atento aqui, o nosso podcast tá incrível. Um toma lá da cá aqui, muito bom. E aí o nosso 4º livro, qual foi? Hábitos Atômicos. Esse livro pra mim foi fantástico. Esse sim do James Clear. Esse do James Clear. Meditação, é claro, tem que estar na sua pauta para quem está trabalhando autoconhecimento. É um livro bem mais curto, bem mais fácil de ler. E o livro Hábitos Atômicos e o livro Respire são livros que eu li e reli e fiz trocentas anotações. Tá? E aí o nosso 5º livro é o livro... Humanidade. Quase saiu aqui essencialismo, Humanidade, que eu tô com esse vício de errar aqui essa parte. Humanidade, que é o livro que nós estamos finalizando alguns episódios ainda, e é um livro que está aqui chocando e revolucionando nossa estrutura neuronal. Bom, vamos nessa. Esse livro da meditação, eu separei um episódio, uma parte do episódio da nossa gravação,
onde a gente fala onde eu falo do significado da meditação, né? Como a gente confunde, como as pessoas entendem a meditação. E se você trouxer o termo meditação, cada cultura ou cada área do conhecimento traduziria de uma forma diferente, ou traria um significado de uma forma diferente. E a meditação, para a nossa filosofia, é completamente diferente de tudo isso que eles colocam nos dicionários. Ele até remete ao século XVIII, né, que quando tem a última invasão britânica na Índia, e ele acredita que as pessoas, que os britânicos ali tenham dado essa tradução da palavra em sânscrito dhyana para meditation, porque foi o mais próximo que talvez eles pudessem imaginar ali, né, que fosse. O problema é que meditação tem a ver com refletir, com pensar em algo, né? E meditação não é nada disso. Ou melhor, o dhyana não é nada disso. E aí ele propõe talvez uma explicação chamando a meditação que nós conhecemos como intuição, ou intuição linear. Super. Legal, eu aproveitando já esse embalo, eu quero trazer um trechinho em que eu faço uma distinção também, mas não do termo de meditação, e sim da forma como alguns professores acabam conduzindo a meditação como se ela fosse um relaxamento. Então, no final da aula, às vezes a gente escuta professores falando, então vamos retornar, vamos despertar deste treino, quando na verdade meditação é o oposto, né? As pessoas meditam para buscar mais clareza, mais lucidez e não para ficar menos desperto. Nesse mesmo capítulo, ele também faz essa distinção de que, por mais que meditar seja não pensar, também não é relaxamento. Porque muitas pessoas acabam dizendo, então vamos ficar mais zen, vamos limpar a mente. Não é isso. E alguns professores acabam, inclusive, na própria aula, dizendo, após um exercício de meditação, então vamos despertar. Como assim, né? Despertar, se a pessoa justamente estava treinando um exercício de meditação, ela deveria estar tentando estar mais lúcida, mais consciente e não menos consciente. Super. Bom, o livro é fantástico, recomendo. Tem para aquisição do livro físico, tem também dentro de uma plataforma chamada The Rose eBooks. A gente vai colocar aqui o link, o comentário para você poder acessar e comprar o livro do escritor The Rose. E a parte que eu trago para a retrospectiva, eu não vou contar a história inteira, porque eu já contei lá. Nós vamos colocar esse trechinho aqui, que é a história de que Ramakrishna comparou o ser humano, a mente humana, com um macaco. Mas ele não só comparou com um macaco que estava alcoolizado, com o pelo pegando fogo e assim e com uma picada de escorpião. Então acompanha aqui essa história que é incrível, que está lá dentro do livro Meditação. Como Ramakrishna comparava a mente humana com um inquieto macaco, mas não qualquer macaco. Um macaco que tivesse tomado álcool, houvesse sido picado por um escorpião e que ainda por cima lhe tivesse ateado fogo ao pelo. E aí, segundo Ramakrishna, esses somos nós. Então imagine, olha esse capítulo aqui, ele está dizendo que a mente humana é como um macaco inquieto, bêbado, picado por um escorpião, e que ainda por cima os pelos estivessem pegando fogo. Essa é a mente humana. Por que ele fez essa comparação de tão inquieta que é a mente humana? De tão não consegue parar. O macaco faz o quê? Pula de galho em galho. Se o macaco estiver picado por um escorpião, pior ainda. Se estiver pegando fogo, nossa, mais inquieto ainda. E aí, nessa sacada, o que ele diz? Ele diz o seguinte, que para você conseguir aquietar e entrar em meditação, você vai precisar retirar o fogo, apagar o fogo. Isso é abstração dos sentidos, o termo em sânscrito pratyahara. Depois, retirar o veneno do escorpião. Isso em sânscrito dharana, concentração. Ou, como é o termo da moda, Vilmar? Mindfulness. Isso. Logo em seguida, retirar o álcool, que a mente alcoolizada é uma mente que não tá consciente, desligou o lóbulo frontal, ela não está tomando decisões corretas, né? E isso é o quê? Dhyana.
meditação. E aí, por final, retirar o próprio macaco. E aí? Seguimos para o próximo livro que gerou todo o bloco Hackeando a Respiração, que é o livro Respire, do James Nestor. Agora sim! É legal porque esse livro do James Nestor tem o último capítulo, o autor entrevista o escritor do livro anterior. Ou seja, o James Nestor, que é um pesquisador, ele entrevista o De Rose. O cara veio lá de fora, lá da América do Norte, para chegar aqui na América do Sul, em São Paulo, entrevistar o De Rose sobre respiração e tudo mais. Então, para nós, é um livro que, além de tudo, traz esse presentinho extra, né? Esse agrado. Bom, e para você, Vilmar, do livro Respire, o que dentro dessa retrospectiva... Eu gostei quando ele fala do como o nosso organismo se molda fisicamente de acordo com a forma que você respira. E aí você começa a prejudicar a sua respiração, porque você já está todo deformado por conta daquela forma que você tomou, e você continua piorando a sua respiração até desligar o disjuntor, né? Mas é bem interessante como ele traz essa parte, né? E eu trago isso nesse trecho. Nesse capítulo ele traz uma citação de um ditado chinês que tem a ver com o que o Malakiri estava falando, de como o nosso organismo se molda com os hábitos que a gente adquire, né? E a forma corporal depende da respiração, diz o ditado. E a respiração depende da forma. Ou seja, quando você tem uma respiração ineficiente, você altera toda a sua forma, toda a sua estrutura. Só que depois, por conta da continuidade dessa respiração ineficiente, e agora a deformidade que você tem no seu corpo, a respiração ela começa a piorar. Legal, eu gostei bastante desse livro também. E eu fiquei bastante, até vou trazer esse trechinho, chocada com um termo que eu nem sabia que existia, que é um conceito que ele traz de apneia do e-mail. Então, as pessoas hoje em dia, ele até conta ali que cerca de 80% das pessoas que trabalham em escritórios, elas ficam ali tão concentradas e fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e estressadas que elas esquecem de respirar. E prendem a respiração, às vezes, até por meio minuto, prendendo a respiração. E isso é muito ruim. E daí até existe uma diferença entre prender a respiração de forma consciente e inconsciente. Confere aí nesse trechinho. Eu acho legal também pontuar que, pegando o gancho do que você comentou, Malakini, da gente aprender a prender o ar, ele faz uma diferença bastante interessante entre prender o ar de forma consciente, sim, é legal aprender, mas boa parte das vezes nós prendemos o ar de forma inconsciente. E isso é muito prejudicial para a nossa saúde. Por exemplo, no sono, a gente às vezes prende o ar de forma inconsciente. E isso é ruim. E daí ele cita que até 80% das pessoas que trabalham em escritórios sofrem de algo chamado atenção parcial contínua. Ou seja, as pessoas estão ali tão focadas, na verdade desfocadas, em tantas atividades diferentes. Então, checar e-mail, ter que responder o chefe, ter que planejar, sei lá o quê, que elas estão nesse ciclo ali de estresse e muitas vezes elas não percebem que elas não estão respirando, elas estão prendendo a respiração. E ficam, às vezes, sem respirar por mais de meio minuto. Como é que ele chama de apneia do e-mail? Apneia do e-mail. Existe até um nome para isso. Eu fiquei chocada, achei muito interessante. Esse livro e todos os episódios desse bloco são tão legais. Entra lá, leia. Leia não, assista ou pelo YouTube ou pela sua plataforma de áudio preferida. Escute, assista nossos episódios e assim que você tiver a oportunidade, compre esse livro, porque a leitura, poderíamos citar aqui vários trechos sobre mastigação, que a gente falou bastante o quanto sobre o posicionamento dos dentes, o quanto a respiração bucal é ruim. Sobre ronco. O Vilmar trouxe um dado que está lá no livro sobre a performance, como melhora a performance dos atletas que treinam, que praticam os exercícios respiratórios de forma correta, tudo isso é muito bacana. Mas para mim teve uma parte do livro que saiu do ponto comum, porque como eu ensino técnicas de respiração há praticamente 20 anos e venho me especializando nisso, muitas coisas para mim um pouco mais do mesmo, só que com um ponto de vista de uma pessoa que conseguiu colocar ali em linhas e dados e pesquisas
mas teve uma parte do livro, que é o trechinho que eu quero que você assista, da retrospectiva, que ele fala que o interior das nossas narinas são tão preparadas para a respiração, ou seja, a única coisa que realmente a gente precisa, as narinas estão ali para respirar, mas que o tecido que reveste as narinas é o tecido erétil. É o mesmo tecido que está lá nas nossas genitálias, é o mesmo tecido que está no mamilo, e que sim, que a respiração ela ajuda no processo da excitação e tudo, e a importância da respiração nasal e não da respiração bucal. Que achei muito legal, porque ele diz o seguinte: o interior do nariz, ao que parece, é coberto de tecido erétil. Oh, é muito legal essa parte. A mesma carne que cobre o pênis. É isso mesmo. E que cobre o clitóris e os mamilos. Então, sim, as narinas, elas possuem esse fator de excitar, de trazer essa questão relacionada ao mesmo efeito que nos homens faz ter ereção e que assim por diante, né? Para as mulheres também na região do clitóris. Então, sim, gente, respirar direito pelas narinas tem muito mais do que simplesmente filtrar o ar. Tem todo um processo conectado no nosso corpo e que lá atrás os hindus, tal como os chineses e os japas, ou seja, toda aquela tradição oriental, eles já sabiam da importância de respirar pelas narinas para desenvolver o nosso poder interior, que no yoga e nas tradições hindus chamamos de Kundalini. Realmente o livro ele traz inúmeros pontos. Tem uma parte que a Ferzinha separou, que eu me lembro, isso não estava programado aqui, hein? Mas que ela perguntou para nós: vocês acham que dá para falar dessa parte da respiração também ser uma oração? E eu e o Vilmar deu risada, e sim, porque a gente tenta, por meio do que a gente ensina dos nossos podcasts, desmistificar o máximo possível meditação, respiração, yoga e assim por diante. Mas no livro, você lembra dessa parte? Sim, das orações, é muito legal. Eu adorei esse trecho. Em que ele coloca que existe um ritmo respiratório ideal e que esse ritmo também está presente nas orações e em exercícios de meditação e assim por diante. Entra lá, assiste todos os episódios do Hackeando da Respiração e fica ligado no livro também, porque vale a pena. O livro Essencialismo. O que esse livro nos ensinou ao longo dessa temporada, hein? Muita coisa. A dizer não. A tomar decisão. A dizer não. A dizer não. A buscar autoconhecimento. A dizer não. E a ter foco. E a dizer não. Eu separei um trecho que eu trago do livro, que é ter clareza de propósito. Se você não tem clareza de propósito, você não vai saber para o que dizer não. Você não vai ter o que decidir. Então tenha clareza de propósito. E aí eu conto um pouco mais no trechinho que eu separei. Você tem que ter um propósito, é a importância de você traçar os seus objetivos. Se você não tiver clareza do que você quer, você vai ficar nessa de fazer tudo, de ter tudo, de ser tudo. Né? Não se deixe levar no automático. Planeje, né? Tenha aí uma expectativa do qual é o seu objetivo para que essa vida não seja só efêmera, né? Eu gostei muito desse livro, até como eu já adiantei na retrospectiva da 2023, parte 1, quando a gente veio para esse bloco. Eu gostei muito de todo esse bloco e do livro Essencialismo, porque ele me deu uma boa chacoalhada. E o trechinho que eu quero trazer aqui nessa retrospectiva é sobre um capítulo em que o autor fala sobre ser mais indisponível. E isso é algo que eu tenho tentado implementar na minha vida, porque quando a gente tem autoconhecimento e está buscando uma vida mais essencialista, a gente começa a ter que fazer decisões sobre o que é que a gente realmente quer. E vai nessa pegada do Vilmes também, de ter clareza do propósito, saber aonde a gente quer mirar, aonde a gente quer chegar. E para isso a gente vai ter que estar mais indisponível para várias das outras distrações, para que a gente consiga focar no que a gente realmente quer. Então, essa sacada do livro, para mim, foi muito legal. E é bem isso, você ter esse olhar, digamos assim, para estar mais tempo indisponível, significa que você vai conseguir tirar tempo para fazer mais as suas coisas.
em vez de realmente estar presente em tudo, em vez de realmente estar focando em tudo, não, você entende que em alguns momentos você precisa pausar, você precisa dizer não para muitas situações, para que você consiga dizer sim para você mesmo, para que você consiga ter esse olhar interno e consiga ter esses momentos de realinhamento da sua vida. Quando nós gravamos todo esse bloco inspirado no essencialismo, eu não tinha feito a conexão que eu vou trazer agora e que às vezes acontece, né? Vem uns insights, vem umas conexões. Quando eu li há muito tempo deve ser uns 5 anos talvez, um livro da Marie Kondo. O livro da Marie Kondo é basicamente essencialismo para você organizar, organize sua vida, organize sua casa, organize seu guarda-roupa. Depois virou uma série que está no Netflix, se eu não me engano. Acho que por causa da série que eu fui atrás de ler o livro. E a pegada da Marie Kondo é tipo assim, cara, todos os dias você tem a opção de limpar, limpar no sentido de se livrar, de se desapegar de algo. Então, aquela camisa que desgarçou um pouquinho a gola, não tem mais por que ficar lá. Então, você doa ela, você se desfaz dela. Aquela caneta que está um pouco estragada, você se desfaz dela. Você começa a perceber o que tem no livro do essencialismo, é a desimportância de quase tudo que você está apegado ou as coisas que você está fazendo, que você está valorizando. Então, acho que a leitura desses 2 livros ali, ele soma, porque sim, aprender a dizer não mais vezes, ou seja, se priorizar, entender que está gastando muito tempo com um monte de coisa que não precisa. E o desapego material também, organizar as coisas para que as coisas fluam mais, né? E uma coisa que é essencial, se você não fez ainda, faça agora, curta, comente, compartilha, assista os outros episódios, em todos eles o essencial é que você curta, comente, compartilha, escute, entenda e traga sugestões. Conta aí pra gente, já nos comentários, faz isso agora, qual foi o seu livro preferido dessa temporada, dessa 5ª temporada. E daí a gente também tem um norte pra saber o que você tá gostando mais e elaborar a próxima temporada também fisgando isso. Até porque... Como uma charge que eu usei em várias palestras, um cara que descobre um algoritmo incrível para coletar todos os feedbacks e todas as informações da empresa, e aí ele leva isso pro diretor do RH, leva isso pros altos escalões da empresa, e nessa charge mostra o desenho. Fica ligado com toda essa historinha que a gente traz muitas brincadeiras aqui, porque a partir da próxima temporada nós vamos abrir uma categoria a mais, que é a categoria dos apoiadores do nosso podcast, no qual você vai ganhar materiais extras, também vai fazer parte de um grupo no qual nós vamos compartilhar esses materiais e nós vamos, entre outras coisas, trazer as dúvidas e as perguntas para responder durante os podcasts. Então, fique ligado para se tornar um apoiador. Vamos para o próximo livro. Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos, que é do... James Clear. Ah, é claro, James Clear. Esse livro, Hábitos Atômicos, ele surgiu para mim de uma forma incrível, porque quando eu comecei a ler, eu pensei, uau, mas tudo isso eu aprendi com o meu mentor, com o De Rose. Uau, mas tudo isso está dentro da filosofia que eu me apaixonei, que é o yoga. Nossa, mas tudo isso está dentro da mitologia hindu. E aí, quando eu fui lendo o livro, eu fui me apaixonando cada vez mais pelo livro e inclusive pelas coisas que nós trazemos para você aqui no podcast. E o mais legal do trecho desse livro, que eu até citei no nossa retrospectiva baseado nos blocos e não nos livros, é que com uma mudança de 1%, você consegue conquistas incríveis, desde que você tenha constância, constância, constância e constância, tá? Então esse é o ponto que eu quero trazer aqui para você focar. E é o trechinho que é o mais importante. Não vamos replicar o trecho aqui de novo, mas eu vou trazer a ideia principal dessa retrospectiva e do livro. Primeiro, que ele diz para você aprender a dizer mais não para todas as coisas, no livro anterior, mas que no Hábitos Atômicos o não é começa a fazer as coisas que realmente têm a ver com as mudanças que você quer e que você não precisa de nenhuma grande mudança, você não precisa de uma mudança avassaladora. Você precisa de 1%. Só que esse 1%, hoje, amanhã, depois de amanhã, e daqui 3 anos, e daqui 5 anos, e daqui 10 anos. Porque o que você está conquistando hoje na sua vida não foi o que você fez ontem. É o que você vem fazendo há anos e há décadas. E eu trago justamente um trecho
que ele comenta das 4 leis fundamentais para você gerar um hábito. Então assista esse trechinho que é muito legal, quais são essas leis fundamentais. E ele traz no capítulo 3, antes até da gente começar a falar mais profundamente do livro, ele traz que como essas 4 leis são fundamentais, então para você gerar um hábito que você queira criar, né? Então você tem que criar gatilhos. Então esses gatilhos têm que ser óbvios, você tem que perceber esses gatilhos. Você faz que a situação seja desejável e você faz um comportamento que o comportamento se torne fácil de você repeti-lo sempre que você precisar e faça recompensas satisfatórias. Que legal! Eu gostei bastante desse livro. E eu trago agora para a retrospectiva. O que foi que vocês estão me olhando isso aí? É porque nós comentamos, você que está nos assistindo, antes já percebeu que a gente descobriu que tem os vícios de linguagem e que também às vezes quando um de nós está falando, os outros estão viajando, então daí a gente está se olhando e interagindo para ir corrigindo esses ajustes. Se você percebeu nossos vícios de linguagem, comenta aí. E se tem alguma cena que você viu que o Vilmar tá contando uma história, eu tô olhando pra Lu e a Fer tá arrumando a unha sem parar. Aproveita para participar e para trollar a gente que nós estamos aqui e adoramos a sua participação. Vai, Ferzinho. Eu gostei bastante do livro Hábitos Atômicos e um trecho que eu vou trazer aqui na retrospectiva é de uma parte do livro que, na verdade, me chocou muito. Que eu não tinha feito essa associação nunca na vida antes. Que é um trecho em que ele faz uma ligação entre mudança de hábitos e identidade. Então, ele traz algo mais ou menos no seguinte sentido. Muito mais do que você ser aquele tipo de pessoa que quer alguma coisa ou que busca alguma coisa, você precisa ser o tipo de pessoa que é aquela coisa. Porque mudanças de comportamento geram trabalho, elas demandam energia, e quanto mais a gente conseguir fazer essa mudança de comportamento, mais fácil vai ser implementar outros hábitos. Então, antes de você tentar implementar hábitos isolados, o melhor é você ir moldando a sua identidade para que você seja aquele tipo de pessoa que tem esses hábitos. Então, conseguir manter esses hábitos é muito mais fácil quando você é. Tem uma coisa que não tem a ver com o livro ou com a retrospectiva e tudo, mas eu estava comentando aqui que estou lendo Princípios da Neurociência e dentro das pesquisas atuais tem um dado que é uma das coisas que ajuda, de certa maneira, no Hábitos Atômicos tem isso, mas de um outro ponto de vista, que é o que a Fer falou, que é você se imaginar e se visualizar como a pessoa que tem aqueles hábitos, isso ajuda. E às vezes prestar atenção no meio, né? Nós falamos bastante isso nessa temporada dos hábitos, o quanto o meio ele influencia e ele molda os seus hábitos. Então, às vezes, você está tentando mudar um hábito, até no especial que nós gravamos com a Melina, a gente comentou sobre isso, que ela se mudou, foi morar lá perto do Recreio, no Rio de Janeiro, tal, e que isso mudou alguns hábitos relacionados a dormir cedo e acordar cedo. Então, às vezes, você está batendo ponta de faca, sabe? E não consegue mudar o hábito porque o meio está impedindo. Então, às vezes, você tem que mudar o meio. Mudar o meio ajuda. Às vezes não tem um namorado ou uma namorada, você começa a ter e aí você percebe que isso muda alguns hábitos, é óbvio. Então, se você quer começar a treinar, você começa a conviver com quem treina. Isso vai ajustando. Tem a ver com o que a Fer falou, tem a ver com hábitos atômicos, mas pega essa sacada e pensa nisso. Disso que a Fer disse também, tem uma coisa legal, uma frase do professor De Rose, que cabe justamente para as pessoas que gostam de reclamar e achar que o mundo está inconsistente, que está uma bagunça e que você não concorda com isso ou com aquilo. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então primeiro você se modifica e aquilo vai se tornando um hábito. Quem sabe contamina todo o meio, ao invés de você se permitir que o meio te contamine. E entramos no último livro da nossa temporada. Tararam, tararam. Humanidade. Esse livro, Humanidade, cujo prefácio é do Harari, autor de Sapiens, autor de Homo Deus, autor de 21 lições para o século XXI, autor também de notas sobre a pandemia, entre outros artigos e livros. E, inclusive, acho que logo no primeiro capítulo ele cita o Harari, ele mostra ali, olha, o ponto de vista do Harari aqui ele era mais negativo, mas todos os estudos mostram que é um viés um pouco mais positivo. Mas é sobre esse livro que nós vamos
falar aqui nesse especial retrospectiva, livros que inspiraram a nossa 5ª temporada. Eu acho interessante que ele começa o livro trazendo justamente esse viés negativo, né? De que ao longo da história diversas pessoas ilustres trouxeram esse ponto de vista mais negativo da humanidade. Então ele cita Maquiavel, ele cita Hobbes, ele cita diversas pessoas influentes que bateram muito nessa tecla de que, nossa, a humanidade não tem salvação. O homem é mau por natureza. Então eu acho bem legal essa introdução, porque daí ele vai vir justamente para desconstruir tudo isso e trazer um ponto de vista muito mais otimista da humanidade. E para você, Vilmes, dentro do episódio, dentro dessa nossa saga aqui de retrospectiva... Eu gosto de quando ele conclui o livro, ele fala que ele reconhece que também temos a capacidade de crueldade, violência e indiferença, que é justamente nesse ponto que Maquiavel pega, né? Já que tem a crueldade, tem a maldade, seja você o maldoso, né? Não deixa o outro ser maldoso com você, não seja bobo. Mas isso não configura um padrão, né? O padrão, a essência, a bondade continua sendo a norma. Tanto que nos 2 episódios que nós gravamos baseados nesse livro, inspirado nesse livro, tem uma parte que a gente entra numa conversa aqui. Depois que terminou a gravação do podcast, a gente ficou mais 1 hora falando sobre isso, sobre por que as pessoas mentem, por que elas enganam. E aí entramos nessa questão do príncipe, do Maquiavel, que escreveu um livro para orientar e ensinar como seria um príncipe para conquistar as coisas e tudo mais. E no livro Humanidade, ele mostra que a maior parte dos autores, dos pesquisadores e dos cientistas, eles colocavam e declaravam, isso acabou sendo aceito por toda a comunidade científica e por todos os pesquisadores, que nós temos um gene maligno, né? O homo maligno, né? Um gene maligno. E aí a parte que eu gostei do livro e que eu trago no episódio do livro e tudo mais é o homo cachorrinho. Essa parte é muito legal do homo cachorrinho, que ele vai mostrando que uma das probabilidades, um dos estudos indica que o Homo sapiens dominou o Neandertal, que considerável, que em uma época foi chamado de Homo estúpidos, até é legal no livro, ele coloca isso depois, que entrou com uma nomenclatura de Neandertal. Ele era mais forte, crânio maior, ou seja, cérebro maior, e uma ossada maior, ou seja, tudo melhor, era mais inteligente, inclusive, segundo as pesquisas, para comparativo da época, né? E como que nós somos a espécie dominante? E aí ele vai mostrando que porque nós tínhamos mais afeições, um gene mais amável, e isso fez com que a gente conseguisse conviver em um maior número na sociedade, e por conta disso se reproduzir mais, e por conta disso ir dominando toda a estrutura. Então é legal esse ponto de vista de que o livro todo ele traz uma esperança, né? Há uma esperança no ar. E para quem gosta de animalzinho, ele compara isso do cachorrinho, dos porquinhos. Como isso interferiu, né, os animais domesticados, como isso interferiu no homem aprender a bondade, né, a essa questão de confiar também. Sim, então o livro traz uma tabela, uma hora que é chocante, que ele compara gorilas, chimpanzés e seres humanos, todos com 2 anos de idade. E aí ele vai mostrando que os chimpanzés e os gorilas eles dão uma surra em todas as questões, comparando uma criancinha, um homo sapiens de 2 anos, no que diz respeito à noção espacial, até mesmo noções de matemática e lógica, cognição, eles dão uma surra. Mas quando o aspecto comparativo é sociabilidade, aí o ser humano, o gráfico vai lá em cima e os chimpanzés e os gorilas vão lá embaixo. E esse teste, foram 38 itens nesse teste aplicados, e o único item que o ser humano é melhor que gorilas e chimpanzés é em sociabilidade, e que isso fez toda a diferença para nós sermos a espécie dominante. E é legal que tem um paralelo com o Harari de que as crenças e como é que as narrativas, para elas funcionarem, elas precisam de mais gente, né? Exatamente. Nice! Estamos aqui felicíssimos com essa retrospectiva. Lembre-se que a próxima temporada ela vem com novidades tanto do estúdio, nós estamos aqui revolucionando o estúdio, vamos estar com uma nova estrutura, uma cara nova para os podcasts. Também vamos ter área de membros, ou seja, de apoiadores do podcast, para que isso
vá mais para frente, para que a gente entregue conteúdos separados, selecionados para as pessoas que serão os nossos apoiadores. E lembre-se do que o Vilmar falou há pouco tempo, que é o quê? Curta, comente, compartilha e traga sugestões pra gente. A gente adora ouvir críticas, novidades, o que você quer saber mais a respeito. E porque assim a gente aprimora, a gente melhora e vai entregar um material melhor para você. E assim caminha a humanidade. Sem lenço e sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Feliz Natal! E assista o nosso episódio de Natal. Até!